Legal. Muito bom dia a todos. Bom dia, Guardiões. Obrigado pela presença aqui em mais um dos nossos Guardiões Talks, hoje número 28. E vamos falar hoje um pouquinho com você sobre NDR e Shadow IT, né? Que a gente vai estar falando sobre Network Detection Response, como fazer todo esse tipo de identificação. Eu tenho um convidado muito especial hoje, que é o Anderson Freitas, que da Sophos, e ele vai estar nos apoiando, então, a passar toda essa aula para vocês, mostrar como que funciona a ferramenta, né, e quais são os benefícios de a gente ter esse tipo de controle de segurança também dentro do nosso ambiente. Beleza? Para quem ainda não faz parte, né, da nossa comunidade dos Guardiões Digitais, né, aproveito aqui para fazer novamente o convite. Então, vocês podem fazer a conexão ali através do guardiõesdigitais.com.br e ali pelo site, então, já se cadastrar e entrar com a gente nessa comunidade. Hoje, mais de 700 guardiões aí conectados com a gente, né, e toda quinta-feira a gente tem esses nossos talks, então, de forma aberta, para levar um pouquinho de conteúdo à frente, né? Mostrar para você sobre as inovações, novas informações de mercado aí também, e buscando sempre novos produtos de segurança da informação. Além dos nossos talks, né, de forma digital, nós temos também então os encontros presenciais. Tivemos em 2024, né, o primeiro encontro em Santa Catarina. E agora em 2025 a gente teve dentro do SecOps Summit, né, o segundo encontro dos Guardiões Digitais. Quem esteve ali com a gente também conseguiu participar, ter bastante interação, bastante network aí com toda essa galera que está conectada com a gente. Nos introduz, somos a Supreme, né, duas empresas aí reunidas então para conseguir levar expertise, né, de planejamento de TI, segurança da informação e cloud computing. E a gente acredita fortemente, né, em construir histórias de crescimento de pessoas e negócios através da tecnologia. E através desses momentos que a gente faz com vocês aqui, inclusive o Guardiões Talks, é onde a gente está fomentando, né, cada vez mais, então, esse tipo de propósito que a gente vem levando adiante. Alguns clientes, né, que fazem parte dessas histórias em construção, estão com a gente, conectados com a gente também dentro aqui dos nossos Guardiões Talks. E para negócio em crescimento, né, a gente acredita que a segurança é a base de tudo e a gente bandeira, né, isso tudo. Tanto que a gente tem algumas jornadas hoje de segurança da informação, onde a gente inicia, né, com jornadas de escudo digital, levando principalmente produtos, soluções, tecnologias, né, adiante, principalmente pensando na elevação de nível de maturidade, né, de segurança da informação. A gente tem a segunda jornada de Guardiões Digitais, que é onde inclusive saiu, né, aqui o Guardiões Digitais Talks também, né, e a comunidade, que é então uma jornada onde a gente trabalha com toda a parte de Security Awareness, né, toda a conscientização e segurança da informação, levando isso adiante para dentro das empresas. Jornada número 3 de pilares de segurança, né, e aqui tratando principalmente toda a camada de compliance, conformidade, né, levando frameworks adiante para também ter essa elevação no nível de maturidade. Segurança em ação, nossa jornada 4, onde entra, então, a segurança mais no formato ativo, preventivo, né, e aqui falando principalmente com tecnologias e serviço de SOC, né, Centro de Operações de Segurança. Então, aqui é justamente levando diversos desses parceiros que estão com a gente também, para a gente garantir a segurança 24 horas por dia do ambiente de vocês. E a jornada de número 5, segurança corporativa avançada, é a jornada onde a gente entra com a figura do VCISO, né, e tratando principalmente temas ali de GRC, com a gestão de risco e compliance, certo? E para a gente começar o nosso bate-papo de hoje, eu vou conectar com a gente aqui, né, nosso convidado bem especial aqui, o Anderson Freitas, né, hoje Senior Account da Sophos, e ele vai trazer para nós um pouquinho mais sobre o conteúdo de NDR, né, mostrar a importância disso nos dias de hoje, o porquê que é importante a gente ter uma visibilidade da rede, principalmente dos itens que muitas vezes a gente não tem, né, a visibilidade, que às vezes a gente acaba não olhando para eles, né, e como que a gente consegue ter a proteção disso tudo. E já aproveito passar a palavra aqui para o Anderson, deixar um recadinho para vocês que quem estiver acompanhando com a gente, né, até o final dessa call a gente vai ter uns brindes ali, alguns benefícios bacanas aí para passar para vocês, tá certo? Anderson, obrigado por aceitar o nosso convite aqui de estar com os Guardiões, né, de estar com a gente falando esse assunto aqui de extrema importância também, e principalmente, né, para poder mostrar para os Guardiões a importância de a gente estar olhando cada vez mais para a nossa rede, né, para o nosso ambiente, tendo todo esse cuidado aí de segurança, principalmente nos dias de hoje. Vou passar a palavra para ti, fica à vontade de compartilhar teu material aqui também, e o palco é teu. Obrigado. Tudo bem, Brian? Bom dia a todos. Satisfação, mais uma vez a gente está aqui reunido com os Guardiões, agora para falar de um item que tem tomado bastante destaque, né, dentro da indústria de cibersegurança. Deixa eu só ajustar aqui
Um minuto, minha apresentação. Enquanto o Anderson organiza, vocês podem, pessoal, também, durante a apresentação, né, ir mandando suas dúvidas para a gente aqui no chat. E se alguém quiser interagir também, fique à vontade de abrir seus microfones aí e estar conversando com a gente. Vai ser uma satisfação estar retirando dúvidas de vocês também. Exato. Fazer aqui, como sempre a gente faz em todas as apresentações aqui, já é a segunda vez que a gente está aqui reunido para falar de alguma solução Sophos, inclusive, né, Brian, foi uma demanda do próprio grupo aí, depois que a gente teve um input inicial, falar de segurança, mas falar de produtos aí um pouco verticais, digamos assim, ou fora do padrão de camada que usualmente a gente vem tratando como standard dentro dos projetos, né? Bom, a gente vai falar de Sophos NDR e é importante a gente ter em mente que cada vez mais OTs e outros devices sem sistemas operacionais embarcados estão disponíveis, visíveis, integrados na nossa rede, tanto doméstica como também nossa rede corporativa. Se a gente olhar para essa imagem, são dispositivos muito mais relacionados a uma atuação doméstica, digamos assim, mas a gente tem essas conexões, esses dispositivos hiperconectados também dentro das corporações, sejam eles na vertical de saúde. Hoje a gente tem um importante legado, por exemplo, nessa vertical, que são as máquinas de diagnósticos, que acabam embarcando sistemas operacionais legados. Isso é bastante comum nesse universo. Esses sistemas operacionais legados, por muitas vezes não é possível ter um endpoint instalado, ter alguma parte de segurança mais avançada inserida dentro dele. Legado, entendo que às vezes eu estou falando aqui como exemplo do tomógrafo. Hoje a gente tem tomógrafo em vários hospitais que embarcam Windows 95 ainda. Hoje é impossível, por exemplo, ter um endpoint instalado nessa máquina. Por muitas vezes se faz um black box, faz uma caixa preta e uma rede separada e se destina para esse tipo de dispositivo. Por outras vezes, não, ele acaba fazendo composição ainda de uma rede integrada, né? E é para esse tipo de coisa que a gente vai olhar, tá? Para esse tipo de dispositivo hoje que a gente não consegue fazer inspeção dentro desse paciente final, digamos assim. Bom, dito isso, a gente delimita algumas coisas. O NDR precisa estabelecer algum conceito, porque existem algumas confusões assim, de mercado quanto à utilização do NDR também. Primeiro, separar essas camadas, né? O que é endpoint, firewall e NDR. Quando a gente está falando do endpoint, como vocês bem sabem, a gente está falando daquele dispositivo que é protegido através de um agente, né? Seja esse dispositivo um servidor, seja esse dispositivo uma estação de trabalho, seja esse dispositivo um tablet, um celular, enfim, cabe nesse dispositivo um agente instalado. Dentro desse agente instalado, a gente consegue anexar propriedades, features de um EDR, né? De um endpoint que consiga fazer detecção e resposta, baseado naquilo que ele consegue proteger esse dispositivo final e o que ele consegue extrair e popular, indexar essas informações dentro de um data lake, por exemplo, e a partir disso o refino e aplicação de threat intelligence, inteligência artificial, a gente consegue colocar isso dentro do EDR, e essa base de detecção de resposta, então, ela é disponibilizada, né, tanto para uma equipe de SOC ou para a equipe de gestão de segurança interna. Quando a gente fala do firewall, ele tem uma característica um pouco diferente. A partir de um certo momento,
a gente criou um dispositivo que a gente categorizou como UTM, que é os firewalls de nova geração que a gente conhece hoje. Esses firewalls, eles são responsáveis por funções de network, pois hoje não é muito incomum a gente observar que em alguns ambientes o próprio firewall seja o core de rede, por exemplo. Em ambientes maiores, obviamente, não, mas em alguns ambientes médios ou menores, o firewall chega a fazer essa função de core com as suas funções de redes agregadas e também controlar tráfego e aplicar filtros, estabelecer segurança baseado no tráfego de entrada e saída. E observem uma coisa, esse tráfego ele é sempre inline, ou seja, é o tráfego que está acontecendo nesse momento. A partir nesse momento agora que a gente está fazendo essa conferência, esse tráfego é vivo, ele está passando por alguns pontos e ele não pode ser interrompido e nem suscetível à latência. E isso, guardem bem essa informação, porque essa é uma das grandes diferenças que a gente vai identificar no NDR. O firewall tem uma parte muito sensível quanto aos controles de segurança que ele aplica, por conta da latência que ele pode estabelecer mediante a carga de inspeção que vai se estabelecer em cima de um protocolo ou de um pacote ou de um payload específico desse tráfego. Dito isso, a gente tem o NDR. O NDR ele tem características quase que somadas entre o EDR e o firewall. Por quê? O NDR ele faz a detecção de um tráfego, que é um tráfego direcionado, um tráfego splitado, né? Vocês vão conhecer isso muito como um tráfego direcionado em porta SPAN e assim por diante. Esse tráfego é basicamente uma cópia daquilo que está acontecendo naquele momento dentro da rede. Esse tráfego é espelhado, encaminhado para essa solução. Nessa solução, a gente, diferente do firewall, a gente não tem o compromisso de retornar esse pacote depois de ser inspecionado numa latência muito baixa. Ou seja, eu não tenho um compromisso de entregar de volta para a rede ou de volta ao request que foi realizado esse tráfego na mesma velocidade. Por isso eu consigo fazer uma inspeção mais profunda. Correto? Então, basicamente, isso aqui é interessante a gente começar a falar de EDR e começar a separar esses pontos, e esses pontos são bastante importantes, principalmente nessas funções, o que cada um se propõe a fazer, o que cada um tem que fazer, cada camada dessa tem que fazer. Bom, qual a função específica do NDR, então? Primeiro, trabalhar, né, com a proteção, a identificação, né, de tráfego de dispositivos não protegidos. Esses dispositivos podem ser os mais variados, porque aquele exemplo que eu levantei em cima de um tomógrafo com um Windows 95 instalado, isso serve para um CNC, isso serve para várias máquinas de chão de fábrica que também embarcam sistemas legados que não são possíveis a instalação de um endpoint para fornecer segurança final para esse dispositivo. Ou também dispositivos que não embarcam sistema operacional, como os OTIs, uma impressora, uma catraca, qualquer tipo de controle que tenha conexão e forneça tráfego dentro do ambiente. Ativos não autorizados ou clandestinos, né? A gente consegue identificar também, a gente vai ver algumas das features do NDR, ativos que não fazem parte do domínio, não tem os agentes da companhia instalado, não tem usuário logado de alguma forma, enfim. Esses dispositivos também são identificados e informados pelo NDR. Depois a gente vai falar
a gente está falando basicamente aqui do que a gente vai, para o que o NDR vai olhar. Depois a gente vai comentar também o que o NDR vai aplicar, como que a gente vai trabalhar essa informação, tá? Ameaças de dia zero, né? Ameaças que não têm contexto ainda identificado, e isso está bastante ligado a um mecanismo do NDR que consegue identificar movimentos não comuns dentro dessa estrutura, né? São movimentos, por vezes, laterais, acessos de domínios nunca requisitados, uma coisa bastante comportamental, que a gente consegue identificar também com o NDR. E também as ameaças internas, baseado em comportamento também, requests excessivos de hosts que não fazem isso, baseado em várias informações de tempo, destino, volume, pacote, serviço e payload. Tudo isso pode ser analisado também, independente desse dispositivo ser um dispositivo conhecido, desconhecido, desde que ele esteja interno. Então, mostre um comportamento totalmente alterado em relação ao comportamento de massa que a gente tem dentro do tráfego da corporação, o NDR é capaz de identificar. Aqui a gente tem um desenho um pouco para a gente poder entender o funcionamento do NDR. Como vocês veem aqui no desenho, o NDR está ligado aqui a um switch, não necessariamente, mas quase sempre ligado a uma porta SPAN. Nessa porta SPAN, a gente pode aplicar o tráfego de vilãs específicas ou de todas as vilãs, o que é recomendado, para que a gente tenha uma visão geral. E esse tráfego, então, é encaminhado para o NDR. O NDR ele tem uma máquina virtual que faz a coleta desses dados. Esses dados são refinados aqui dentro do próprio servidor do NDR, aqui, dessa máquina, desse appliance virtual, na verdade. Dentro desse appliance virtual, ele refina os dados brutos, e dos dados brutos, ele extrai todos os dados necessários para o envio, ou seja, para o XDR, para que isso seja indexado ao Data Lake, e essa informação seja balizada dentro dos sensores, detectores e tal que a gente tem dentro do seu Central, ou também, além disso, seja observado pelo SOC da Sophos com NDR, ou ainda, né, que a gente possa fazer isso em conjunto com um parceiro, assim como a Introduce, né, que tem um produto que conta com o NDR também, onde existe uma camada adicional ainda de serviço aplicada nisso. Dito isso, a gente tem esse contexto, esse conjunto do NDR e do Firewall. Dentro da estrutura do Firewall, a gente vai receber todos os requests, como eu tinha comentado antes, de entrada e saída, e também laterais entre redes internas, IoTs, redes sem fio, endpoints gerenciados, etc. e tal. Assim como dentro do switch a gente vai receber todos os endpoints, IoTs, devices e tudo aquilo que a gente comentou que não é identificado, que não está justificadamente identificado dentro do nosso ambiente, vai fazer composição desse volume todo de tráfego que a gente vai ter. Quando é identificado, quando um device não gerenciado é identificado, esse device é prioritariamente reportado para o NDR, identificado e reportado para o NDR. A partir do momento que o NDR detecta isso e detecta esse device trafegando alguma coisa não válida, digamos assim, para dentro do nosso ambiente, o NDR reporta isso para as plataformas, tanto de XDR
que é a plataforma que o próprio cliente final ou provedor de serviço gerencia, ou para a plataforma de NDR, reporta para essa plataforma dentro do Soft Central, e dentro de APIs dentro do Soft Central, automaticamente o nosso firewall pode aplicar uma política e bloquear esse tráfego. Isso é nativo, isso faz parte da segurança sincronizada. Esse aqui é o tipo de resposta a ameaças ativas mais básica que a solução faz. Tá? Identificar um dispositivo não gerenciado. Claro que aqui a gente não vai ter tempo de falar sobre setup de NDR. Uma porção gigantesca de setup pode ser realizada para que se criem gatilhos e detecções específicas para isso. Tá? Mas aqui eu quero demonstrar mais ou menos o mecanismo core de como isso funciona, que é quase que um filtro profundo de análise, que eu consigo acrescentar coisas que não são identificadas nativamente por um firewall, não só da Sophos, que seja qualquer um dos firewalls. Isso aqui é bem importante falar, porque entenda, eu vou dar um exemplo aqui bem importante. Alguns de vocês devem conhecer o ransomware Medusa, a equipe da Medusa, que fez alguns ataques aí globais bastante importantes, né? Basicamente, a Medusa utilizava uma falha de VPN de um fabricante de firewall, onde ele conseguia estabelecer uma conexão persistente dentro do próprio firewall, a partir da VPN SSL do firewall desse fabricante. Bom, como a origem desse tráfego era totalmente da ponta para o link de ISP, o link de internet dele, o próprio firewall não conseguia identificar esse tipo de movimento. Por quê? Porque esse tipo de movimento ele só pode ser amplamente identificado se todo esse tráfego que é jogado para o NDR, inclusive dos ISPs, fosse analisado por uma solução de NDR, uma solução pós-firewall, porque é isso que ele também faz, o NDR. Consegue analisar esse tipo de tráfego, esse tipo de movimento que, por exemplo, não era possível identificar dentro de um firewall, do próprio firewall desse fabricante. Tá? Então, só para exemplificar e trazer uma visão mais de mundo real de um funcionamento de NDR. Bom, dentro do NDR, Brian, se a gente tiver alguma pergunta e alguma questão aí, fica à vontade, tá? Não, legal. Por enquanto o pessoal tá quieto aqui, acho que não surgiu nenhuma dúvida até o momento, mas se a gente reforça, né, para ficarem à vontade, eu até coloquei aqui no chat para quem, né, que estiver aqui com a gente hoje e printar aqui o nosso momento aqui dos Guardiões Talks, compartilhar ali nas redes LinkedIn, Instagram e marcar Introduz-se a Sophos. A gente tá para os 2 Guardiões ali com mais interação hoje, a gente tem alguns kits exclusivos que a gente vai mandar para vocês, tá? Então aproveitem aí para printar essas telas aí, esse material bem rico aí que o Anderson está colocando para a gente, que tem algumas surpresinhas aí para vocês depois. Beleza. Então, agora vamos falar de motores de detecção específicos de ONDR. Como eu tinha falado no início da apresentação, o tráfego que é submetido ao ONDR é um tráfego offline. Esse tráfego já aconteceu, correto? Isso ficou claro, espero que tenha ficado claro. A gente pegou um core da rede, espelhou todo o tráfego para essa solução. Esse tráfego que está espelhado, ele está acontecendo em 2 momentos. No momento inline, que é um tempo real, e ele está acontecendo offline, que não tem é um espelho desse tráfego, que ele não vai exercitar todo o handshake, digamos assim, de um tráfego convencional. Feito isso,
temos camadas, motores de detecção diferentes de um Firewall. Porque, para analisar, por exemplo, aqui uma dos itens aqui, pulando até a sequência, é o DPI, né, que é a inspeção de tráfego SSL. Né? Então, dentro dessa inspeção, desse motor específico do NDR, ele é bastante diferente do DPI que é aplicado no Firewall. Por quê? Porque no Firewall, como é um tráfego em linha, um tráfego vivo, digamos assim, a gente precisa praticar aquilo que a gente chama de man in the middle, ou um handshake de certificado. Como é que eu analiso um tráfego criptografado que passa pelo Firewall? Eu capturo esse pacote criptografado, capturo o certificado de origem desse tráfego, abro esse pacote, analiso e empacoto com um tráfego que eu tenho em comum dentro do meu ambiente, né? Que eu tenho em comum com o cliente, por exemplo, da solução, ou o cliente do usuário final, digamos assim. Então, eu faço esse man in the middle, né? Capturo, abro, empacoto de novo, criptografo com esse certificado compartilhado e entrego para o cliente final, para o usuário final. Aí a gente não vê nenhum problema. Quando existe problema no man in the middle, o que a gente vê? Todo mundo sabe, uma página de erro no navegador ou na aplicação, assim por diante. Eu não tenho esse comprometimento no NDR. Eu não tenho, assim, ó, entendo que assim eu consigo analisar as coisas muito mais profundamente nesse tráfego, porque eu não tenho um compromisso, de entregar esse pacote de novo criptografado. 2, eu não tenho problema de latência, e quando eu digo não tem problema de latência, não é que eu vou fazer uma inspeção profunda e vou levar 2 dias para entregar o resultado do que estou analisando um pacote. Estou falando de segundos para entregar essa análise profunda. Quanto no Firewall, o impacto está em milissegundos. Entendeu? Então, existe essa propriedade difere bastante as análises. Portanto, os pacotes também são diferentes. Baseado nisso, a gente também tem um motor de consulta lá que fica fazendo deep learning nesse tráfego criptografado, depois de aberto, inspeção de payload, isso é bastante interessante. Seria uma coisa que é possível, depois a gente vai falar, o EPA é das funcionalidades que eu vou mostrar para vocês no final aí, uma novidade que a gente tem, um NDR agora Essential, um NDR leve. O EPA é uma das coisas que a gente consegue embarcar sem implicar na latência, por isso faz parte de um engine embarcado já no nosso Firewall também. Análise de risco, isso é bem legal. Aquilo que eu falei, mesmo de insider ou dispositivos comuns, eu posso criar vários parâmetros para análise de risco. Esses parâmetros vão desde se a máquina está no domínio, se essa máquina de um grupo específico, em determinado momento, está conectado, que não deveria, um período específico de tempo, por exemplo, dentro da corporação. Posso criar vários parâmetros, vários gatilhos para isso, para análise de risco. Consigo fazer detecção dentro do próprio payload do pacote. Lembrando que aqui a gente analisa pacote mesmo, quase que num formato de pickup, que é embutido esse tráfego, né? A gente consegue fazer análise de domínio amplo, né? Fazendo handshake com as nossas soluções de nuvem. Então, são características bastante diferentes aqui. Cada item desse aqui, a gente teria um slide para apresentar dentro, para demonstrar o funcionamento de cada um desses motores aqui. Depois, já deixo abreviadamente aí, colocando à disposição, se a gente tiver que se aprofundar para levar isso para o cenário de vocês, busquem, introduzem, que a gente vai
compartilhar esse conhecimento aqui mais profundo de cada um dos itens. O importante é só a gente entender um resumo da funcionalidade, a nomenclatura também, para depois aqui um pouquinho na frente a gente ver isso e ver a diferença que a gente tem das outras camadas que a gente já inspeciona. Dentro da solução, aqui ó, eu trago um pouquinho aqui, claro que a gente não ia ter como fazer um hands-on, mas eu trago um pouquinho do que a gente vê dentro dos outputs, né, das saídas, das entregas do NDR, né? Então, variados dashboards aí de detecção, de tipos de protocolo, quase que um NetFlow aí profundo, baseado em segurança, mostrando principais origens de conexão. São informações bastante importantes, principalmente quando a gente tem um evento ou um pré-evento. Essas informações elas costumam, quase que sempre, quase numa totalidade de eventos de segurança, serem bastante visíveis, né, e gerarem uma informação de destaque para que a gente faça essa análise e identifique preditivamente qualquer incidente. Então, a parte de detecção é bem completa. Ela não se limita a oferecer um gráfico dentro do centro de análise de causa, mas também explorar profundamente os pacotes identificados. Se vocês verem, a gente consegue debugar a nível de RAW, isso de forma bastante detalhada. Essa informação ela também é indexada dentro do Data Lake, né? E são informações que a gente consegue realmente, para quem já analisou, por exemplo, um log de Firewall, aqui mais uma diferença, aqui a gente tem um Data Hall, que é uma análise praticamente profunda do pacote, né? E não somente o output do que seria um log de Firewall. Basicamente o que eu falei. De qualquer forma, toda essa parte de RAW também é embarcada dentro do Data Lake e fica disponível dentro da indexação do Live Discover. Então, se a gente quiser fazer alguma query específica para buscar isso em tempo real, a gente consegue fazer e deixar isso programado para rodar de forma pré-estabelecida ou rodar até mesmo via API com algumas automações agendadas em alguma outra ferramenta externa. NDR versus Firewalls. Vamos lá mais um pouquinho. Bom, aqui eu acho que todo mundo aqui já tem uma certa experiência e tempo na área de segurança, e pelo que a gente conversou até aqui, tenha ficado claro que existe uma diferença bastante importante. Mas vamos revisar o quanto essas diferenças justificam a utilização dessas suas duas soluções em conjunto. Tá? Aqui tem um slide que eu acho que traduz bastante quais são os pontos de atuação de uma solução e de outra, né? Se vocês considerarem um ambiente protegido, se vocês considerarem um aeroporto, por exemplo, o firewall seria basicamente quando a gente está passando para o check-in, para a área de embarque, né, onde a gente é inspecionado, onde a nossa bagagem é inspecionada, onde a gente é revistado. Dependendo do país que vai, você tem que tirar o tênis, tem que tirar tudo. Essa inspeção é mais chata ou menos chata, né? Mas, enfim, é bastante demorada essa passagem. Se vocês observarem, qual a nossa principal preocupação quando a gente vai fazer uma viagem internacional? De chegar pelo menos umas 3 horas, no mínimo umas 3 horas antes, para fazer toda essa parte aí de check-in, essa parte de passar pela alfândega. É o lugar onde mais se forma fila,
né? Então, é onde a gente tem uma inspeção que flui de forma contínua, mas é onde a gente tem a possibilidade de impedir que, por exemplo, um passageiro entre com C4, digamos assim, ou alguma arma, ou entre com algum desodorante spray, ou mais de 100 ml. Porque tudo isso, se a gente for comparar dentro da área de segurança, são artefatos que, sim, podem, né, se a gente pegar, traduzir isso para segurança, são artefatos, são payloads que a gente pode depois fazer um download de outro artefato. É assim que acontece o incidente. Nem sempre vem uma bomba montada. Dificilmente no aeroporto vai aparecer uma bomba montada. Vai aparecer componentes. Por isso que componentes são inspecionados nessa parte. Quando a gente fala dano de ar, se a gente fosse transferir para um aeroporto, a gente falaria de uma inspeção muito mais inteligente, monitorando as pessoas pelo Face ID, coletando essas informações e comparando com informações já pré-obtidas e levando esse tempo para fazer essa pesquisa, tá? Sem comprometer todo esse tráfego que está passando pelo Firewall. Então, eu acho bastante interessante essa comparação aqui, porque ela traduz realmente qual é a atuação do NDR dentro da fase de proteção e detecção, principalmente da fase de detecção, e o quanto é diferente da fase de proteção do Firewall. Num a gente está barrando, no outro a gente está identificando até preditivamente aquele passageiro que está andando no saguão do aeroporto sem ser despercebidamente sendo analisado, né? Porque esse tráfego é um tráfego offline, se comparar assim ao que a gente tinha falado até agora. Bom, então, basicamente, aqui nessa tela a gente vem falar num resumo do que a gente falou até agora, do que o Firewall faz, do que o NDR ajuda. Então, se a gente tem dispositivo desconhecido no Firewall, ele consegue detectar o tráfego de saída desse dispositivo, baseado nas políticas que a gente vai aplicar. Por exemplo, se esse dispositivo desconhecido ele tenta acessar um site que automaticamente é bloqueado pelo web filter, isso vai ser aplicado pelo Firewall. É uma camada de segurança. Esse tráfego pode estar contido dentro de uma blacklist de comando e controle, etc. e tal. Já o NDR, ele detecta coisas diferentes. Ele detecta o comportamento dessa máquina, né, desse dispositivo. Imagine que esse dispositivo desconhecido, que a gente vai sempre ter dispositivo desconhecido, uma câmera IP é um dispositivo desconhecido para a rede, porque ele não tem uma autenticação, ele não tem uma referência fixa. E dentro do comportamento dessa câmera IP, por exemplo, a gente tem que monitorar o que ela está fazendo. Como eu falei, ela não existe um sistema operacional embarcado nessa câmera IP, mas ela pode ser um vetor de ataque, sim, para movimento lateral, etc. e tal. Dentro de Zero Day, por exemplo, a gente consegue, com o Firewall, aplicar um sandbox, que é fazer pré-execução, fazer a análise de fragmento, de pré-execução desse anexo, por exemplo, de algum arquivo empacotado dentro do tráfego, e etc. e tal, e conseguir bloquear isso antes de entrar na rede. Já o NDR está muito mais preocupado quanto ao tráfego que qualquer dispositivo está gerando. E esse tráfego que ele está gerando, ele consegue, como ele não tem comprometimento
com a resposta, com a latência, submeter ele a uma base de pesquisa muito mais volumosa e mais ampla para que para que esses testes massivos que são feitos nessas detecções sejam submetidos a uma ampla verificação e esse resultado seja muito mais profundo, mais preciso. Tá? Questão de credencial também, o FAIR tem como identificar isso baseado no tráfego suspeito ou malicioso, isolar, fazer tudo aquilo que a gente sabe que a gente tem com segurança sincronizada, principalmente na plataforma de Sophos. Já o NDR vai basear a pesquisa também na detecção de comportamento do que, historicamente, o volume de massa de dados gerado para aquele dispositivo executou e está executando nesse momento. Uma base temporal, digamos assim, ele vai conseguir fazer isso, identificar o comportamento. Aqui, para comparação, a gente tem os engines de firewall. Então, todos aqueles engines que a gente já conhece, a ideia aqui não é falar de firewall, mas só a nível de comparação. Por exemplo, principais motores de proteção são o DPI, que tem diferença, mas também subsiste. A parte de NextGen, que é a parte que a gente faz os bloqueios de entrada, por exemplo, funções como WebFilter, controle de aplicação, DLP, etc. e tal, Threat Intelligence, né? Tudo aquilo que a gente submete como Sandbox, etc. e tal. Resposta a ameaças ativas. Essa resposta à ameaça ativa, a gente nada mais é do que usar a segurança sincronizada, coisa que a gente usa há muito tempo, que a gente vem expandindo dentro do nosso portfólio, automatizando cada vez mais respostas dos nossos dispositivos, tanto físicos como da parte de endpoint software também. Desculpa. Voltamos aqui. E aqui a gente tem uma comparação sobre dos engines de firewall e dos engines de NDR. Então, qual que é a ideia aqui? É consolidar essas duas soluções para a gente obter maior detecção, uma detecção mais profunda de problemas que, por vezes, e quase sempre, estão escondidos dentro do tráfego da nossa rede, uma custódia perdida, sem controle por muitas vezes. É bastante interessante que a gente tem alguns projetos de NDR que foram bastante desafiadores, assim, principalmente para os clientes, porque isso, por isso que a gente chama Shadow IT mesmo. O título foi muito bom, Brian, porque a partir do momento que se estabelece uma solução como a NDR, a gente começa a ter visibilidade daquilo que a gente não tinha que tratar dentro do nosso ambiente. E essa aqui é a principal justificativa da utilização desse tipo de produto. É poder fechar as lacunas que a gente encontra dentro do nosso ambiente, mesmo tendo um bom firewall, um bom endpoint, uma boa solução de anti-spam, e tem outras camadas de proteção, usuário bem treinado, etc. e tal. Essas lacunas sempre vão existir, porque justamente esses dispositivos não gerenciados, ou esses tráfegos escondidos dentro da nossa solução, dentro do ambiente, eles quase que sempre vão gerar esse tipo de ruído, esse tipo de problema na parte de incidente cibernético. Não menos comum, dentro dos ambientes, quando a gente vai fazer uma estruturação, vai fazer uma arquitetura de rede para o ambiente, por vezes, a parte técnica se confunde muito entre complicar e simplificar uma estrutura de rede. Vou explicar isso melhor.
tinha um cliente, certa vez, que ele tinha mais ou menos 52 vilãs dentro da estrutura. Então, além das vilãs estruturais e corporativas, divididas por andares e estrutura organizacional, etc. e tal, ele tinha uma vilã para backup, uma vilã para voz, uma vilã para automação, uma vilã para câmera IP, que todo mundo particularmente faz isso, uma vilã para catraca, tinha uma vilã para tudo. Aí te pergunto, Brian, se a gente tem um acesso persistente dentro de uma estrutura e tu identifica essas múltiplas vilãs de serviço, qual vilã tu vai tentar fazer um movimento lateral e não ser percebido dentro do ambiente? Obviamente, a gente tem tu tocou num ponto bem bacana, Anderson, que até quando tu comentou ali sobre o Shadow IT, né? A gente vê as empresas preocupando em ter tanto controle, né? Buscar colocar tanto controle dentro da rede, e às vezes acaba pecando num pequeno detalhe, né? Seja de uma VLAN mais simples, que de repente tem algum tráfego que permite chegar até um servidor, algum local mais crítico, né? Ou seja, algum dispositivo que esqueceu ou não lembrou que existia ou não conseguiu ter tempo de ir lá e fazer a instalação de endpoint, né? Sim, sim. E aí, esse é o grande problema. Por que a gente separa? Por que a gente separaria uma vilã de câmera, por exemplo? Por que se separa? Assim, em quase 100% dos casos. Para que esse tráfego, muitas vezes, não passe pelo firewall. Correto? Porque é um tráfego volumoso, é um tráfego que fica somente dentro do core, né? Então, a gente, para diminuir o esgotamento de recurso de máquina de um firewall, por exemplo, a gente não submete vilãs de serviço de grande volume. Mas elas nunca deixam de ser redes e redes corporativas. Porque mesmo dentro de uma vilã de câmera, ela vai chegar em algum VCR. Esse VCR é acessado por alguém, ou seja, ele tem alguma conexão externa com alguma parte da rede interna. E aí é assim que acontece os movimentos laterais hoje mais avançados que a gente vê hoje em dia. Né? E é para preencher essa lacuna que a gente, então, recomenda hoje que para a gente ter uma ação realmente definitiva e até para que o firewall seja melhor otimizado e o tempo de resposta seja menor, a gente se amplie a parte da detecção, e para ampliar a parte de detecção, fazendo a detecção profunda, a gente utiliza soluções como o NDR. Aqui uma novidade, a partir da versão 21.5, recentemente lançada, em abril, a gente tem uma feature de NDR embarcada dos firewalls. Tá? Então, se você tem um firewall XGS com bundle Extreme Protection, essa feature foi embarcada dentro desse bundle, tá? Essa feature, obviamente, ela não tem todos os engines de um NDR, porque a gente teria um problema de latência. Lembram que eu falei? Um problema de tempo de resposta para fazer cada execução. Mas duas dessas engines são aplicáveis dentro de tráfego contínuo, tá? De tráfego em linha. Então, para quem tem para quem tem um firewall hoje, é possível contar pelo menos com o NDR Essentials, que faz tanto análise, é aplicada análise de inteligência artificial no tráfego criptografado e na base de DNS também, tá? Então, como é que funciona isso? Basicamente são o EPA e o DGA, né? O que faz a análise de domínio, né? E o que faz a análise de criptografia.
Basicamente, esse tráfego passa pelo Firewall, obviamente. Esse tem que ser um tráfego que passa pelo Firewall, ou seja, é diferente da solução do NDR completo, onde a gente pega e cria uma porta SPAN de um tráfego, gerando um output de pacote de toda core da rede, incluindo todos os links, todas as redes, enfim, tudo aquilo que a gente tem. Dentro do Firewall, a gente vai setar redes específicas às quais a gente vai submeter a análise do NDR Essential. Baseado nisso, aqui um exemplo, dentro de um tráfego, a parte do NDR Essential detecta, lembrando, quando a gente fala em NDR, é sempre detecção, né? A resposta vai ficar sempre por uma solução, como o Firewall, como o Endpoint, e assim por diante, ação específica, né? Ou seja, criar uma política no Firewall automaticamente, ou fazer um isolamento via endpoint. Então, se ele identifica uma conexão lá de algum device dentro da rede que esteja sendo monitorado pelo NDR, ele identifica um exemplo aqui de um servidor de comando e controle, ele vai mandar uma mensagem de risco, né? E automaticamente essa mensagem de risco vai fazer o bloqueio do device que gerou esse tráfego. Basicamente isso. Isso totalmente fora, se vocês analisarem aqui, o NDR foi colocado dentro do... Deixa eu pegar aqui a caneta. Dentro do FastPath, né? Então, ele está dentro do nosso Network Processor. Então, tudo que passar aqui, a gente tem um módulo de NDR aqui, de extração de dados, de metadados, para o NDR, que aí ele vai seguir todo o caminho aqui de inspeção, né? Todo o workflow de inspeção para análise de TLS e DNS. Tá? Bom, pessoal, basicamente era isso. Isso aqui é só uma introdução, um bate-papo aí para a gente poder dar um norte aqui, a expectativa que a gente tem sobre o assunto em específico, o NDR, e reforçando, se tiverem interesse em aprofundar como funciona isso, como se aplicaria isso no ambiente de vocês, aonde isso vai crescer, enfim, tudo que a gente precisar para dedicar aí, para trazer uma informação mais detalhada, podem contar com a gente, com a Introduce, e a gente está à disposição aí. E era isso, pessoal. Era isso aí, Brian. Legal, Anderson. Show de bola. Obrigado por toda essa aula que passou para a gente aqui, todo esse conteúdo. Pessoal, ainda dá tempo de enviarem as dúvidas aí para quem tiver algum ponto aí e queira colaborar com a gente. É bem importante também a gente ressaltar sempre, né? A gente busca conectar alguns assuntos aqui quando a gente entra para os talks dos Guardiões. E um ponto que eu achei interessante, até que o Anderson mostrou algumas vezes, né? É justamente que foi falado um pouquinho sobre EDR, foi falado sobre Firewall, foi falado sobre NDR, né? E tudo isso é interessante porque ele se complementa, né? E quando a gente entra, a gente teve o nosso outro talk ali com o Anderson, que a gente falou sobre o MDR, né? Parecido, né? Obviamente, é um serviço de resposta a incidentes, né? Um serviço de acompanhamento, e o outro a gente está falando de ter essa visibilidade do controle, né? O monitoramento da rede. E quando a gente olha para todos esses itens conectados, né? Tem um endpoint na máquina que consegue buscar informação para a gente, tem um firewall que está captando tudo que está passando de tráfego, né? A gente ter um NDR ali para conseguir capturar as informações de rede de outros dispositivos que talvez não suportem, né? Algum tipo de endpoint instalado, tudo isso ele vai trazendo informação para a gente conseguir complementar cada vez mais, né, a nossa central de segurança ali, no caso, o Soft Central, e obviamente junto a isso é quando a gente entra, né, numa parte de SOC, né, numa parte de MDR ali mesmo, para toda essa questão da detecção e resposta ali gerenciada, isso tudo são informações de grande valor, né, através disso que a gente consegue ter toda a questão de correlacionar informações para conseguir ter um diagnóstico mais completo, para conseguir ter uma informação e, obviamente, antecipar, né, qualquer tipo de ameaça que pode estar chegando ali na nossa rede. E é por isso que quando a gente entra no ponto, olhando mais daí voltado, né, obviamente, para o MDR ali, para toda essa questão da detecção e resposta gerenciada, por isso quando a gente entra com isso dentro de um SOC, a gente tem um tempo de resposta muito bom, né, muito ágil.
porque a gente não está olhando apenas alguma informação que surgiu de um computador, mas a informação do computador, a informação da rede, a informação do firewall, né? Ou seja, todas essas camadas que a gente acaba sincronizando, né? A segurança sincronizada ali, que era muito falada, né? E um ponto mais interessante é que muitas vezes a gente não precisa tomar uma ação manual, né? Isso tudo já entra de forma automatizada. O Anderson mostrou até no slide ali que tem a comunicação, passa o tráfego pelo NDR, vai para o firewall e ele automaticamente, ele, através da API, ele já consegue fazer o bloqueio, né? O controle daquilo que está acontecendo ali na rede. Então, quando a gente olha para ransomwares, comando e controle, né? O famoso C2 ali, tudo isso a gente já consegue, então, ter esse controle, esse bloqueio de forma automatizada ali para dentro da rede, e aí a gente eleva o nível de maturidade, a gente aumenta nossos controles, né? A gente tem um tempo de resposta mais rápido e, consequentemente, a gente tem uma segurança muito maior aí dentro do nosso ambiente de forma funcional, né? É isso aí. Maravilha, show de bola. Legal, vi que o pessoal está colaborando com a gente também ali por dentro da comunidade mesmo, né? Nosso grupo aqui. Então, o pessoal já está comentando sobre as gravações, alguns vão querer acompanhar algumas partes ali depois também, rever alguns detalhes. Então, fiquem bem à vontade também. A gente, após o nosso momento aqui do Talk, a gente acaba colocando esses Talks no YouTube, né? E vocês têm depois o acesso também ali para estarem conferindo. E o que surgir de dúvida no decorrer aí da semana, a gente conversar um pouco mais, né? Se gerou interesse também, a gente pode voltar a conversar, fazer uma demonstração específica do ambiente, né? Mostrar como que tudo isso funciona, como que isso vai se adequar no ambiente de vocês. Obviamente, pensando sempre, né, que a segurança é a base de tudo e como que a gente consegue aumentar esses níveis de conformidade aí para vocês. Tá certo? Recapitulando, né, para quem não está na nossa comunidade dos Guardiões, guardiõesdigitais.com.br, lá por dentro a gente já vai ter o acesso, então, para a comunidade. E já vou deixar também uma novidade, a gente vai estar reformulando um pouquinho aqui da nossa comunidade. Hoje nós temos ali um grupo no WhatsApp, né, e esse grupo ele vai se tornar, então, uma comunidade ali por dentro. Então, vocês vão ter alguns grupos diferenciados ali para networking, né, alguns grupos ali para mais trocas, para informações, alguns break news ali, né, informações de última hora, digamos assim, né, então vai ter bastante conteúdo que a gente vai estar levando para vocês, tá? E para quem gerou engajamento aqui com a gente, quem interagiu, postou nas suas redes, depois a gente vai fazer o contato ali também, encaminhar alguns brindes que a gente separou de forma bem especial aí para todos vocês. Tá certo? Legal, gente. Anderson, eu vou te agradecer aqui pelo nosso talk de hoje. Foi bem bacana aí todo o conteúdo que tu trouxe. Né? Tenho certeza que o pessoal conseguiu aproveitar bastante. Quem não conseguiu participar hoje vai conseguir ver pela gravação. E depois a gente vai fazendo alguns contatos ali também para ir evoluindo um pouco mais esse tema dentro das empresas. Eu que agradeço, Baia, e vamos lá, a gente tem agora, aproveitando esse tempo aqui, a Sophos fez uma aquisição importante no mercado, a SecureWorks. A gente está embarcando no nosso portfólio várias soluções não muito comuns hoje dentro da indústria, principalmente que é oferecido no Brasil. A gente vai ter soluções de OT, soluções IDR, Identity Detection Response, CIEM e outras soluções que a gente vai embarcar no nosso portfólio. É um roadmap longo, porque é uma série de produtos, mas articulem aí junto com a Introduce qual o tema do próximo talk que a gente vai trazer. Se for preciso, a gente fala também um pouco da estrutura da SecureWorks que a gente absorveu, né, no que ela acrescentou, tanto na parte de serviços gerenciados, como algumas soluções propriamente ditas que vão embarcar nosso portfólio, que vocês vão ver até o meio do ano já começa a sair alguns produtos, são produtos novos, alguns vão gerar SKUs novos, ou seja, vão ser produtos diretamente novos, outros serão funções que embarcarão já soluções já existentes. Então, alguns de vocês eu sei que são clientes endpoint, ou de Firewall, ou de outra solução nossa, que podem ser beneficiados dessas features também, né, que serão embarcadas. Legal, maravilha. E nas próximas semanas, né, a gente tem um evento bem importante também de parceiros da Sophos, e a gente vai ter bastante novidade para estar trazendo para vocês aí que estão com a gente na comunidade, né? Legal, gente, show de bola. Anderson, agradeço de novo a tua participação aqui conosco, né, por teu tempo, por trazer todo esse conteúdo para a gente. E Guardiões, a gente segue pela comunidade, ali pelo grupo
né, neste momento. Quem tiver dúvidas pode ir colaborando com a gente por ali, e depois na sequência a gente manda mais algumas instruções sobre a mudança que vai acontecer, mas é algo bem simples também, apenas para melhorar a experiência de cada um de vocês aí dentro da comunidade dos Guardiões. Tá certo? Obrigado, Anderson. Falou. Obrigado, Até Guardiões. mais. A gente se vê na Tchau, próxima tchau. quinta-feira às 10 horas. Até lá.